Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vou estar mostrando para você algumas abas que, por padrão, no AutoCAD Civil 3D, elas vêm desabilitadas. Vou estar mostrando como habilitar e desabilitar quando necessário, e também vamos ver quais são as opções que essas abas nos oferecem. Para habilitar, é muito simples. Você vai vir aqui do lado da Workspace, vai clicar nessa setinha e vai até a opção Show Menu Bar. Fazendo isso, as abas já são habilitadas. Para desabilitar, basta você voltar na setinha e clicar em Hide Menu Bar. Eu vou estar habilitando elas aqui. Um ponto importante é que quando você muda de interface, eu estou aqui na interface Civil 3D. Se eu mudo para 3D Modeling ou a opção Drafting e Annotation, mudando essas abas, elas são desabilitadas, né? E caso você queira utilizá-las, você tem que novamente habilitar. Isso tanto quando você altera de um para o outro. Voltando aqui para o Civil 3D, novamente eu tenho que habilitar, tá? Só para ficar claro aí, né? Caso ela some, né? Fica sumindo quando você alternar entre as interfaces aqui, você saber que tem que fazer esse processo novamente, né? De habilitar ela aqui, ok? Então vamos lá. Vamos conhecer aqui essas abas, né, passar nelas aqui. Lembrando, né, que boa parte das opções dessas abas, né, a gente já viu elas, né? A gente já viu toda essa parte aqui de novo, Open, Save, salvar como, na parte aqui nas abas aqui de baixo, né? A gente viu boa parte das ferramentas. Então, essas abas aqui em cima, basicamente, tem as mesmas opções que a gente viu aqui embaixo, aqui nesse menu Ribbon, né, nessas outras abas aqui de baixo. Tá? Muitas coisas que a gente vai ver aqui nas abas de cima, pode ser que tenha coisas a mais, né, que a gente não viu aqui nas abas de baixo, tá? Mas é mesmo a questão de localização, né, entre outros dados aí. Tá? Vamos lá. Começando aqui na aba File, a gente tem aqui os dados, né? A gente tem aqui as informações de novo, open, close, salvar como, e transmitir a gente vai ver mais para frente aí, né? Publish to web, import e exportar, né? A questão de conversão aqui, a parte de plotter, drawutils, né? Onde tem a opção aqui de edit, recovery. A gente utiliza muito essa opção aqui quando você quer abrir um desenho em modo de recuperação, né? O recovery. Draw Properties, onde a gente vai trabalhar com os fields, né, futuramente, adicionar uns fields extras aí, vou mostrar como é feito. A parte dos desenhos que são recentes, né, que foi reaberto recentes, e aqui é a parte de sair, fechar o civil. Se você observar essas opções aqui de novo, Open, Close, fica tudo aqui nessa parte aqui, ó, no símbolo aqui do civil, ó, tá tudo aqui, a gente já viu todas essas informações também aqui, tá vendo? Então, muitas coisas que a gente vai ver aqui nessas abas, né? A gente habilitou agora há pouco, a gente já viu anteriormente aí. Então vamos lá. Edit. O que temos aqui em Edit? Temos a opção de Undo, né? Que ele se localiza aqui em cima também, ó, desfazer e refazer, é uma ação. Então temos ó, o desfazer e o refazer, que é o Ctrl Z e o Ctrl Y, tá? Recortar, copiar com base em um ponto, copy link, paste as block. O que é isso? Copiar, né, colar como bloco, tá? A gente vai ver como é feito também. Clean, para deletar. Select all, select similar, find. O find é para poder você fazer substituições de textos, né, de entidades e tudo mais, tá, ok? A gente vai ver também como funciona o find aí, um pouco sobre o find mais para frente. Aqui na aba Viewer, observe o seguinte, antes da gente prosseguir aqui, se você observar aqui em cima eu tenho uma aba Viewer e aqui embaixo eu também tenho uma aba Viewer. Ambas são praticamente as mesmas abas, tá? Porém, se você clicar aqui na de baixo, ela tem ícones, né, grandes, onde você consegue ver, né, ter uma interação melhor com o que está te informando o que é, tá ok?
se você observar, né, tem toda a parte que dá dos detalhes e tudo mais. Aqui em cima também a gente tem basicamente as mesmas informações, porém em forma de texto, né, é um pouco mais simplificado, mas temos aqui coisas que às vezes aqui embaixo a gente não vai conseguir enxergar inicialmente, tá? Mas aí tem as mesmas informações, beleza? Se você observar, eu tenho aqui, ó, em viewports, né? A gente tem toda a parte das viewports aqui, né? Onde eu também tenho aqui embaixo eu também tenho essas informações, beleza? Temos aqui o Rider, o Visual Style, né? Que é essa parte aqui, ó, Visual Style, tá vendo? Então são tudo aí basicamente as mesmas coisas, beleza? Um ponto daí a gente está mostrando essas abas, só para você inteirar, saber, né, que tem elas aqui e que você pode estar usufruindo das opções, né, que elas nos oferecem, tá, ok? Temos aqui também a aba Insert, aonde temos aqui o Design Center. O Design Center é muito bom, tá? O Design Center ele é uma forma de você fazer inserção de blocos, entre as outras coisas que você consegue fazer nele aqui. Tá? A gente vai ver ele mais para frente aí, como utilizar ele aí, tá? Para inserir blocos. Você insere um bloco de um desenho que você tenha na sua máquina, mesmo sem abrir esse desenho, tá? Sem ele estar aberto, sem você ter que abrir o desenho, entrar lá dentro, pegar o bloco, copiar e colar no desenho que você está trabalhando. Com o Design Center você já consegue trazer esse desenho e já pegar os blocos que existem dentro desse desenho, mesmo ele estando fechado, tá? A gente vai ver como funciona isso. Temos aqui também outras opções, né, como bloco, né, para a gente inserir o bloco, que a gente pode inserir um bloco, que é aquela opção que você vai inserir um bloco a partir aqui desse desenho que está aberto, né, ou de recentes, se você já abriu um bloco recente, fica aqui em recentes. Favoritos, você colocou um bloco em favoritos, pode trabalhar com uma biblioteca de blocos, tá? Então você pode também inserir ali. E você pode também observar que eu também tenho aqui embaixo a aba Insert, onde eu posso ter aqui as opções aqui de bloco também, beleza? Tem a parte aqui, ó, em cima, na aba de cima, a parte de atachar a imagem, desenhos como referência, tabelas e tudo mais. Aqui embaixo também eu tenho as mesmas opções. Ó. Se você observar aqui, eu tenho a opção de atachar também aqui, onde aqui eu já vou pegar uma imagem, né? Vou trazer um tipo de referência, entre outras coisas aqui, beleza? Então é só para ficar ciente como que pode ser feito esse processo, ok? Tem todas essas partes aqui que a gente pode trabalhar. Lembrando que isso aqui você fica com vínculo, né, com a referência que você está trazendo. Então, essa referência, basicamente, ela tem que ir junto ao seu DWG de origem para que ele possa reconhecer quem abrir lá esse desenho, tá? O field, a gente falou, vai trabalhar no field, né? A gente vai trabalhar com ver como funciona o field e tal. Esse field ele é muito bom para você fazer automação, né? Uma automação mais simples, vamos dizer assim, na parte de formatação, puxar dados, fazer cálculos aí de fórmulas e tudo mais, tá ok? Vou mostrar algo mais simples e a partir daí você já vai conseguir ter uma base para poder desenvolver melhor aí os seus trabalhos, tá ok? Temos outras opções aqui embaixo, né? A gente vai observar depois. O objeto OLE é muito importante, o objeto OLE, porque o objeto OLE ele é um objeto que não cria referência. Vamos dar um exemplo. Quando você tira um print, pega aqui uma captura, um exemplo. Vou pegar uma captura aqui, ó. Peguei uma captura, é uma imagem, né? Eu vou copiar essa imagem, vou chegar aqui no meu civil, eu vou colar essa imagem. Ctrl C, né? Copiei, Ctrl V aqui dentro. Observe que esse aqui é uma imagem, né? Tem uma propriedade, é uma imagem. E se eu vou nas propriedades dessa imagem, Properties, observe que ela é um OLE, tá? E essa imagem aqui que eu colei, ela é uma imagem que não tem referência, não tem vínculo, tá? Não tem vínculo com o meu desenho. Deixa eu fazer uma outra aqui que fica mais prático, mais fácil de entender. Deixa eu recortar a minha tela, onde tem elementos aqui, fica mais fácil a interpretação, né? Ó, eu vou copiar esses objetos, né? Colei aqui, ó. Então, eu estou capturei a outra tela que eu tenho. E se você observar, é uma imagem. Se eu clico nela, vem em propriedades, objeto OLE. Então, se eu salvar esse desenho,
quando eu abrir, essa imagem sempre vai estar presente. Por quê? Porque ela não tem referência, tá? Observe que eu dou o IM, né, que é para você entrar aqui na parte das propriedades. Observe que essa imagem ela não está taxada, né, aqui. Diferente se eu fizer isso aqui, ó, Insert, Raster Image Reference. Ele vai estar aqui na parte de documentos, né, imagens, captura de tela. Provavelmente ela vai estar aqui. Eu vou pegar qualquer uma dessa aqui, que não tem problema, né? Deixa eu pegar essa aqui mesmo. Observe que ele traz como referência. E como ele traz como referência, se você observar, ele vai estar com referência. Se eu der um IM aqui novamente, ela já aparece aqui para mim. Observe que ele tem aqui do lado um íconezinho, tipo como fosse um anexo, né? Ele está anexado. E aí ele tem uma localização, né? Save Path, onde que está salva essa imagem, tá? E aí a referência dessa imagem, a referência. Então ele está como referência, e essa referência, ela existe, e se você não mandar essa imagem junto ao seu desenho, observe que ele não vai abrir, tá? Um detalhe, quando eu seleciono essa imagem, ele fala aqui, ó, Raster Image. E aí, vendo dessa forma, você tem opções aqui que você pode também manipular essa imagem, diferente de uma imagem Oli, né, um objeto Oli, que é esse de cima, né, que você não tem aquelas propriedades para poder manipular, tá ok? Você pode trabalhar aqui nessa parte com a transparência, né, e aqui algumas coisas aqui embaixo, porém mais limitado um pouco, tá? Diferente dessa aqui, que te dá um pouco mais de opções aqui para você trabalhar, beleza? Basicamente isso aqui nessa parte aqui da imagem, só para você entender um pouquinho aí. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem a parte general, onde a gente tem todas as opções um pouco mais avançadas, que é a Workspace, que ela se encontra aqui em cima, né? Workspace é essa aba aqui onde tem o nome Civil 3D. Temos a TreeSpace, que é essa aqui. A gente já viu também ela. Temos aqui Inquiry-Tools, que é a parte de comandos, né? Mais avançado, onde você pode tirar informações de superfície, de pontos, alinhamentos, tá? Tirar distâncias aí, coisas mais avançadas. Coordinate, Track, Toolbox, tá aqui embaixo, na ToolSpace. ToolPalettes, vindo aqui na aba Home, a gente tem aqui, ó, a ToolPalettes. A minha está aqui do lado, onde tem todas as subassemblies, né? Você vai poder utilizar aí no decorrer. Temos aqui Data Shortcut, tá? A gente pode trabalhar com banco de dados. Plan Product Tools, isso aqui para criar, né, folhas de impressão, né, as Create Sheets, né, para trabalhar com seções, criar plantas juntamente com o perfil. A gente vai ver também mais para frente. Temos a opção de adicionar label, né? Adicionar as labels aí, clicando aqui, ó. Vai dar a opção de você trabalhar com alinhamento, partial, surface, entre outras coisas, tá? Então, é bem completinho aqui, essas abas aqui, porque tem muita informação, tá ok? Utilities, são outras opções de eventos, aqueles eventos que aparecem quando você cria um corredor ou manipula alguma coisa e aparece para você aqueles eventos, é aqui que você consegue identificar e ver, tá? O Object Viewer, que a gente sempre usa aí, né, para poder visualizar os objetos em 3D. Observando aqui um pouco mais detalhe, você vai ver muitas coisas aqui, ó, Survey. Aqui embaixo também tem a aba Survey, então é basicamente a mesma coisa daqui de cima, tá? Ó, temos todas as informações aqui embaixo, aqui em cima, tá ok? Então, a gente não vai ficar mostrando muita coisa aqui, tá ok? Ó, tem muita coisa que a gente já viu aqui embaixo, tá? Points. Temos todas aquelas opções de criar os pontos. Na aba Home, a gente tem aqui a opção de Points. Observe que são as mesmas informações, tá? Porém, você vai ver que aqui já tem a opção de importar e exportar, que aqui embaixo a gente não verifica essa informação, tá? Então, aqui em cima ela está presente, nas abas aqui de baixo, nessas opções aqui de baixo, não. Mas você já consegue também, clicando aqui, né, no grupo de pontos e fazer a exportação. A gente vai ver mais para frente como é feito, tá ok? Então, ó, Points, temos a opção de importar e exportar, transferir pontos. A gente pode listar esses pontos, editar esses pontos, nesse grupo, os pontos. As opções quando a gente já tem
essas opções aqui quando a gente já tem os pontos inseridos no desenho. Aí ele habilita para a gente essas opções quando você seleciona um ponto. Tá? Adicionar tabela, né? Você pode adicionar tabela, úteis. Você tem várias opções aqui que você pode utilizar. Essas opções aqui, ó. Essas aqui que eu estou passando o mouse por cima aqui, ó. Levemente aqui. Elas estão aqui, ó. São essas aqui de baixo, ó. Tá? Então, tá tudo presente ali. Beleza? Temos aqui a Surface, onde você vai ter a opção de criar um Surface, a partir de um DM, a partir de um team. Editar a Surface, são aquelas opções de edição, né? Virar triângulo, adicionar linha, ponto. Adicionar uma label, uma superfície. Adicionar uma tabela, né? Uma legenda. Exportar, aí você tem aqui a opção do utilizar aqui, fazer o cálculo de volume por comparação. Tem a opção de fazer análise de corrimento de água, né? De fluxo de água. Colar a imagem na superfície, extrair objetos, né? Da superfície, entre várias opções aqui. Então, as mesmas coisas que a gente tem basicamente aqui, né? Observe que aqui tem algumas coisinhas a mais, né? Você pode criar uma superfície a partir de um corredor, aonde essa opção ela vai estar presente, basicamente, só ali naquela opção ali, tá? Aqui a gente não tem ela, tá vendo? Então, assim, é muito mesclado aqui. Muitas das vezes algumas coisas tem aqui embaixo e lá em cima não tem. Ó. Essa aqui mesmo não está presente aqui em cima. Olha lá, não tem aquela opção ali, a nuvem de ponto, né? Então, conhecendo aqui as abas, você vai ver que é muito interessante saber um pouquinho sobre elas, né? As lines curve, temos aqui a opção de criar linhas a partir dos Google Points. Você pode criar a partir da descrição, selecionando os pontos, né, que é o objeto, a partir do nome, a partir das coordenadas, entre muitas coisas que a gente pode fazer, tá? Isso aqui, basicamente, eu uso pouco. E assim, a utilização minha aqui é uma utilização que eu faço muito mais manual, às vezes, a interligação de pontos, por ser levantamentos que não vêm em sequência, né? Não vêm pontos pegados sequencialmente. Então, a gente faz de forma manual, porque a gente tem que analisar, né, os dados. Quando é algo que vem sequencial, você consegue fazer utilizando aqui esses recursos de criar aqui a partir da descrição, selecionar objeto, a partir do nome, mas a gente pode ver aqui um pouquinho, algumas coisinhas aqui, entender como funciona, beleza? Passive. A aba Passive, a gente tem a opção das abas da Passive aqui em cima também, editar uma parcela, criar, né, renumerar, seria um PI. A gente cria essas parcelas aqui embaixo. A gente vai ter as opções de edição, né, hoje criada. Essa aqui já tem a opção de edição aqui. Aí você pode vir aqui e usar também se você querer. Aba Grade, a gente tem todas as ferramentas da aba Grade aqui em cima, né? Ó, aqui no Profile, Create Grid, Create Fill, Draw Feature Line, criar a partir de um objeto, entre outras opções. Edit Grading, para editar o grade, depois que você já gerou o grade, você pode editar, né, a rampa, editar largura de banqueta, caso houver. As elevações da Feature Line, você pode editar também aqui, ó, do grade, né, para poder estar trabalhando melhor. Outras coisas que você consegue fazer aqui, né, com a Feature Line, que são ferramentas inseridas dentro do grade, tá? Ó, opção de criar as curvas, editar as curvas, adicionar a Feature Line Label, pode adicionar uma label, né, e tudo mais, adicionar a tabela. Aí aqui em Grade Utility você tem a opção de criar os volumes, né? Profile Utility, converter uma linha 3D para uma linha 2D. Observe que essas opções aqui de conversão, ela também se encontra aqui em Modify, Design, tá aqui, ó. Essas três opções aqui, beleza? Para você entender aí, tá ok? A Limit, temos a opção de criar um alinhamento, né? Criar a partir do zero, né? Você vai dar os nomes dos dados e entrar com ele. E também temos a partir de um objeto, que é a mesma opção aqui na aba Home, a Limit. É essa opção que a gente clicou primeiro. E a segunda lá é essa aqui, a partir de objeto. Então, temos aqui essas opções. O Geometric Editor, você pode clicar. Inverter o sentido do alinhamento. A gente vai mostrar como funciona isso também. O Design Critério Editor, onde você insere os critérios, né, para poder... questão de velocidade, com base no raio e tudo mais. Esses detalhes. Que você pode alterar esses critérios caso você caso você prefira, tá? Você não tenha necessidade, ok?
Alinhamento label, adicionar as labels ao alinhamento, né? Trabalhar com as labels no alinhamento e tabelas, né? Com base no alinhamento também. Tem todas essas opções aqui. Profiles. Aqui em Profiles temos a opção de criar um profile, né, da superfície, criar um BI para o layout. Profile from file, from file criar um perfil a partir de um arquivo. Um profile, que é o perfil rápido. Create view, né, profile view, criar a vista de perfil. Criar múltiplas vistas de perfil, caso tenha vários perfis. Create Supercompose Profile, Edit Profile Geometric, Design Critério Editor, né, para você editar ali os critérios do perfil vertical também, como o alinhamento horizontal tem os critérios, o Profile, né, o perfil vertical também tem critérios, porque nele você consegue inserir curvas, e essas curvas você tem que ter raios, né, compatíveis com o fator K, que é o fator de visibilidade, né, mas aí temos que seguir normas, né? Tem manuais de normas que especificam qual é o CAR mínimo para o raio X, tá? Então, esses são detalhes, tá ok? Temos aqui a opção do adicionar as labels ao vista de perfil, né? Corredor, onde a gente pode criar as assemblies, offset de assemblies e outras opções dos subassemblies aqui, ó. Subassemblies tools, as palettes, né? Que são essas aqui que a gente viu. Clicando aqui, elas abrem, ó, sumiu, né? Que já estava aberta. Voltando aqui, elas aparecem. Então, você consegue pegar por aqui também. Aí consegue ver o catálogo, pode criar o corredor, view, edit corredor section, para você criar e editar suas superfícies e suas seções também. Úteis, você pode criar a partir de uma polilinha, entre outras opções aqui que você consegue fazer, como criar pontos no corredor. É muito importante isso aqui, ok? Section, você vai criar sampline, as linhas de amostra, create section view, create multiple section views e editar sampline, né? Isso aqui a gente vai ver no decorrer do nosso curso. E também temos aqui para computar o material, que é fazer o cálculo de volume. Então, aqui tem muitas informações que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas a gente já tem aqui uma ideia de como que a gente pode estar achando esses dados, tá? Edit tabela, né? Você cria uma tabela de volume total, onde tem corte e aterro, e uma tabela de material. Você pode tirar o volume e o aterro, volume de aterro, volume de corte, separadamente em cada tabela. E temos também aqui o Generate Volume Report, para você tirar um relatório, né, desse volume. Pipes, onde a gente trabalhar com tubulações, né? Temos Annotate, toda a opção de Annotate, que é onde tem as labels, né? Você inserir, adicionar label, as diversas opções, como superfície, alinhamentos, as seções, as figuras, né? As passive, entre os elementos que a gente consegue trabalhar dentro do civil, tá? Então, aqui você adiciona as labels. Aqui tem separadamente, né, para você trabalhar com superfície, passive e tal. Aqui em cima você tem algo mais completo, onde você abre essa tela e você pode escolher o que você quer trabalhar, no caso superfície. Aí você tem todas as labels referente à inserção na superfície. Intersection. Então aqui você tem especificamente o que você quer trabalhar. Aqui está mais detalhado, se você observar. Eu tenho aqui, eu quero inserir na superfície. O que você quer na superfície? Eu quero um slope. Então, vem aqui em slope. Mas se eu clicar aqui em cima, eu abro aquela mesma caixinha. Então, você consegue trabalhar aqui de forma bem dinâmica nessas abas aqui, beleza? Inquiry, você consegue pegar a coordenada, tá vendo? Contínuos distância, vamos achar aqui a coordenada. A coordenada, você pega a coordenada, a distância, o ângulo, a distância, o caimento. Muitas coisas você consegue fazer aqui, ó. List slope, tá vendo? Consegue pegar aqui também a área, tá? Então, muita coisinha tem que pegar. Mass properties, propriedade, para pegar volume de sólido, né? Você consegue pegar por aqui, tá vendo? Entre outras coisas que você consegue fazer. Locate point. Esse aqui é aquele ponto ID para você tirar as coordenadas, né, do seu desenho. Windows, onde você vai fechar as janelas, né, os desenhos abertos, ou trocar de desenhos, né. Observe que temos aqui, ó, cascade, tile horizontale, verticale, e temos aqui essas outras opções. Isso aqui a gente viu
aqui em View, a gente tem aqui essas opções aqui também, tá vendo? Então, é bem informativo isso aqui também, beleza? Expression. Esse Expression é basicamente o mesmo daqui de baixo, ó, Expression Tools. Tá? São essas opções aqui, basicamente essas opções. Se você clicar aqui, você vai ver que tem ó, os blocos, né, as conversões, vai copiar com Nerest. Temos o texto, né, para você poder colocar as máscaras, tirar as máscaras, explodir, o texto em arco. A gente também viu isso aqui, ó. Se você vir aqui, ó, texto, layout, o texto em arco aqui, a gente tem ele aqui também, ó. Então, basicamente, as mesmas ferramentas ali. As dimensões, né, os estilos, a gente viu aqui também, ó, os estilos está aqui. Então, tudo que está aqui, a gente já viu aqui, basicamente aqui. Igual como eu falei, muitas coisas que a gente vai ver aqui nessas abas, pode ser que a gente não viu aqui, e algumas coisas que a gente viu aqui, pode ser que a gente não veja aqui em cima. Então, a interpretação aí que você vai fazer, você vai ver que vai ter muitas coisas desse tipo, tá ok? Esses dois aqui não é abas aqui nativos do Civil, né? São programas instalados, né? Então, esse aqui, se eu não me engano, é do Civil, tá? Mas esse aqui é instalado, tá ok? Aqui, ó, é o mesmo aqui, tá vendo? Essas opções aqui em cima a gente tem as mesmas, porém, em listas, né? Então, é bem simples essas abas, ok? Então, nessa aula a gente viu, né, todas as opções aqui dessas abas, né? Opções assim, de forma mais rápida, simples, né? A gente não vai entrar em detalhes em todas, porque durante o nosso curso a gente vai estar usando, né, essas ferramentas. Para ser sincero, eu uso bem pouco, às vezes, essas abas aqui de cima, tá? Então, conforme a gente for evoluindo, a gente vai utilizando, vai vendo quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, e aí a gente vai explicando sobre elas. Como eu sempre digo, né, a gente não usa nem 50%, né, das ferramentas de Civil 3D. Né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai usando, como a gente vai precisando, a gente vai usufruindo das ferramentas. Então, para cada trabalho, a gente usa ferramentas mais específicas. Então, não compete a gente ficar mostrando aqui várias coisas ao mesmo tempo. Então, vamos trabalhando um pouco. Conforme, com base na precisão de utilização, a gente vai usufruindo das ferramentas, beleza? Então, nesta aula a gente conheceu as abas que fica aqui desabilitada por padrão no Civil 3D e como habilitar e desabilitar, e vimos aqui quais são as opções que cada uma delas nos oferece, né, de forma rápida, mas vimos aqui o que cada uma delas tem aí pra gente, tá ok? Te vejo na próxima aula.